Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje tenho aqui comigo uma pessoa que, além de colega de trabalho, foi, e eu ainda o considero, um grande amigo. É óbvio que eu costumo convidar pessoas que têm alguma conexão com, e eu lembro-me perfeitamente que o Pedro passou de colega de trabalho para amigo durante uma conversa numa carrinha ao longo de muitos quilómetros de estrada, não é? E eu hoje vou tentar aqui de alguma maneira picar um bocado os miolos ao Pedro e tentar puxar pela pessoa que ele é ali atrás deste sorriso e atrás desta máscara, vamos dizer assim, que ele põe de pessoa normal, mas que ali por detrás tem uma pessoa muito mais profunda do que muitas das vezes nós pensamos quando o conhecemos à primeira vez. Bem, eu vou-te começar por perguntar quem é que é o Pedro, portanto acho-te apresentar, mas daquilo que foi a minha experiência, só explicar que nós conhecemos num contexto de trabalho, portanto eu trabalhei numa associação que é a Associação Bandeira Azul, e foi lá que conheci o Pedro. As primeiras impressões foi, olha aqui o engraçadinho, é óbvio, toda a gente acha que o Pedro é o bobo da corte, ou seja, é o centro das atenções, e acaba por ser assim um traço muito forte na sua personalidade, mas depois disso acabou por se tornar, assim, dos melhores amigos que eu tinha ali dentro, uma pessoa com quem eu conseguia não só confidenciar as coisas do dia-a-dia e da vida particular, mas depois também os stresses do trabalho, não é? Isso aí também é importante, ter aí um ombro amigo quando se passam por essas atribulações. Portanto, primeiro, quem é que é o Pedro, de onde é que tu vens e como é que chegas até ao momento em que nós os dois nos encontramos? Boa questão. Olá a todos. Então, o Pedro é um rapaz da Margem Sul, vindo de uma família de retornados, com um percurso com muitos altos e baixos, e que acabei por andar sempre a conhecer imensas pessoas. O meu percurso acaba por ser tanto a nível familiar e académico, com coisas muito interessantes, e acabei por tirar um curso profissional que me fez estagiar na associação, ficar lá, e ao fim dos anos acabámos por nos cruzar. Sou da geração de 95, que é uma boa colheita, como se costuma dizer, e é engraçado porque eu fiz anos há pouco tempo, não é? Estamos a falar de uma pessoa com 31 anos, e noto esta diferença que existe no meu percurso, nas tecnologias que haviam disponíveis, do crescer na rua, que já não existe, de telemóveis a preto e branco para os iPhones de hoje em dia, de ir a pé para a escola primária, essas coisinhas todas. Então o Pedro é um rapaz tranquilo, com um bom sorriso e com muitas histórias para contar. Tipo, sabes que essa questão que tu tocas de ter tido uma infância diferente foi também dos primeiros pontos que acabou por fazer com que eu começasse a dar melhor contigo. Ou seja, tentar explicar isto de uma forma simples para toda a gente tentar entender. Eu também tive uma infância relativamente atribulada. E quando começámos a partilhar, e não quero entrar em detalhes pessoais, acho que não é preciso, mas percebemos que os dois tínhamos tido atribulações. E no meio destas atribulações acaba por sair uma pessoa diferente. O que é que tu achas que foi assim, aquela coisa que te fez... Qual é que foi o traço que tu mais desenvolveste? Vamos dizer assim, de todas estas atribulações que passaste. E sei que foram algumas. É assim, o maior traço é o ser desenrascado. E isso tu também tens de certa forma. Eu fui crescendo com vários desafios a nível social, familiar e tudo mais, e aprendi muito a ser uma ferramenta, às vezes até uso a brincadeira, uma palavra em inglês que é o fixer, né? Alguém que resolve as coisas, e a resolver o meu dia-a-dia. Eu procurei sempre soluções para tudo o que enfrentava, seja nas questões sociais que tu tens na escola, seja às vezes simplesmente quererem assaltar e eu ter que ser desenrascado na conversa para que isso não acontecesse, e consegui safar muitas vezes. Desde na escola era muito falador, e sempre fui mau a estudar, mas era muito bom a observar e a aprender por ouvir e pelas imagens e tudo mais. Ser desenrascado na resolução de problemas do dia-a-dia e por aí. Então eu acho que fui obrigado a criar ferramentas minhas, por várias questões, e isso para mim é um superpoder, e acho que acaba por ser também o teu, por sermos versáteis, conseguimos adaptar-nos a diferentes ambientes, conseguirmos dar respostas diferentes, e a verdade é que nós acabamos por ser a solução das pessoas que estão à nossa volta por isso mesmo, porque quando tudo está a arder, nós acabamos por ser, de certa forma,
a solução e habituamos a isso. Sabes que eu às vezes penso numa analogia e estou constantemente a pensar nela, principalmente em relação à maneira como eu quero educar a minha próxima geração, seja os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, whatever, aquilo que a ciência tiver de tempo de vida para mim. E uma das coisas que eu penso é, eu quero dar-lhes a capacidade de conseguirem jantar à mesa com as pessoas da mais alta sociedade, com também as pessoas da mais baixa sociedade. Ou seja, e não aqui pondo a estratosfera, a estratificação da sociedade de pessoas melhores ou piores, só de contextos completamente diferentes e que eles se consigam encaixar nos dois. E eu acho isso absolutamente maravilhoso e de facto tu és exímio nisso, porque já te vi nos dois contextos, ou seja, em contexto informal, com as pessoas, à gargalhada e a beber uma cerveja, e és top. Mas depois também já te vi num contexto super formal de trabalho e também és top. Portanto, acho que é preciso ter essa capacidade de encaixe e é muito fixe. A partir de que idade é que tu achas que começaste a desenvolver isso? Foi relativamente cedo. Porquê? Eu sempre me dei com pessoas mais velhas e sempre tive muita atenção dos adultos, por assim dizer. E isso fez com que eu escutasse bastante, eu conversasse bastante e eu procurasse entender o mundo à minha volta. E isso fez com que, de certa forma, eu, a partir dos meus 12, 13, 14 anos, mas desde muito cedo sempre tive alguma maturidade para a idade que tinha, procurei decifrar e adaptar-me aos ambientes e fui também tendo muito um certo trabalho familiar no que toca a valores, à humildade, ao saber receber. Ajuda bastante, não é? Quando nós temos alguns exemplos que são bons nesse aspecto. E um deles que eu tive foi uma frase marcante do meu pai, que uma vez eu perguntei se um amigo nosso podia jantar em casa e as famílias têm sempre altos e baixos, não é? Nós estávamos num momento muito alto da nossa vida e ele disse: onde comem 4, comem 5. E é parvo, mas ficou gravado na minha memória, percebes? Essa abertura, essa vontade. Então eu sempre procurei receber e acolher da melhor forma, porque também fui-me sentindo assim, às vezes mais, outras vezes menos, de formas diferentes, porque às vezes o que nós sentimos nem sempre é sinónimo do que está à nossa volta, ou então são interpretações diferentes. Mas a partir de uma certa altura, quando fui crescendo e observando o mundo à minha volta, eu era curioso. E o curioso tem que procurar estar em diferentes lugares, tem que procurar sair do lugar de conforto. Então, a partir de uma certa altura, eu comecei a olhar à minha volta e disse: tenho que sair desta bolha. E acho que essa decisão fez com que, e a vontade de conhecer o mundo à volta, fez-me pensar e querer mais. E esse querer mais tem que ser versátil, tem que ser plástico, de certa forma, para olhar para o mundo de forma diferente, e foi o que eu fiz. E aí começou um caminhar de trabalhar para Lisboa, para a Associação de Ensino Superior, anos mais tarde, de experiências de viagem de finalistas, de ir para a neve, agarrar-me a coisas diferentes, e isso fez-me ir a todo lado. Sabes que eu identifico-me muito com tudo aquilo que tu dizes, e uma das repercussões, vamos dizer assim, uma das consequências que há associada a isto de pensar tanto e a isto de ser tão observador e muitas das vezes aprender desta forma, que é através do observar e através do pensar e refletir, porque há muita gente que se refugia nos livros, há outras pessoas que se refugiam, sei lá, na música, mas depois há outras pessoas, um bocado como eu e tu, que nos refugiamos nos nossos próprios pensamentos. Eu ia-te perguntar como é que tu consegues viver com este peso que é ter tanta consciência? Porque pensas muito e às vezes até pensas se calhar demasiado. Como é que tu consegues suportar esse peso? É uma excelente questão. Eu aprendi a ter que de alguma forma exteriorizar. A verdade é que eu sempre decidi carregar o meu mundo às minhas costas e não partilhar. É algo muito recente em que eu comecei a exteriorizar mais esses pensamentos. Eu sempre procurei digerir tudo o que estava à minha volta e digeria muito e demasiado, e aí entrou a escrita. Foi algo que foi fundamental, rimas, depois textos, e até estou a escrever um livrinho sobre mim, por acaso, biográfico.
que ainda é muito embrionário e estou a ganhar coragem para depois publicar. Mas a escrita foi fundamental, a música, filmes. Eu tinha, às vezes, procurava identificar-me nas personagens, nas narrativas e tudo mais. Então passou muito por eu tentar expressar-me e aliviar às vezes a pressão ou às vezes a dimensão do mundo que eu tinha à minha volta, porque eu não só vivia aquilo que vivia, mas eu tentava precaver-me de tudo o que havia, imaginar os potenciais cenários, as coisas boas, as coisas más, como é que eu poderia reagir. Então acabava por ser uma criança que cresceu de certa forma num estado de alerta muito grande, e um jovem também pronto para enfrentar o mundo, mas à espera da realidade mais complicada e sempre preparado para o pior cenário e para o melhor cenário. E isso faz com que tu penses demasiado e possa-te prender durante muito tempo. Tenhas dificuldades em aceitar o teu potencial, tenhas dificuldades em aceitar-te, e acabas sempre por ser muito negativo em várias alturas da vida, mas tu aprendeste a abraçar a realidade e procurar por ser muito preto e branco. E a verdade é que a vida às vezes tem cores e tem o cinzento. Mas é um bocado por aí. Tive que aprender a expressar-me e tive que depois começar a procurar outras experiências e a levar-me mais além e a não me deixar ficar só por aí, pelo pensar. Uhum. Tu tocas aí numa coisa que muitas das vezes nós homens não tocamos, não é? Que é a capacidade de também saber exteriorizar. Ainda é tabu, mas já não tanto. Cada vez mais andamos aqui a falar sobre os sentimentos dos homens, os homens também sentem. É toda uma moda que anda para aí, que acaba por ser muito boa, acredito eu, dentro dos seus limites, obviamente. Ou seja, também não temos de chegar ao ponto de temos de dizer tudo aquilo que nós sentimos, acho que não, mas acima de tudo saber exteriorizar, não é? Porque há muitas maneiras de pôr cá para fora aquilo que nós sentimos. E há muita gente que vai pelo caminho da violência, há muita gente que vai pelo caminho de gritar, há muita gente que chora, há muita gente que se revolta com o mundo. Como é que tu garantiste que não eras só um revoltado com o mundo? Então, aqui... Porque, pelo menos eu, e agora falo só 20 segundos da minha perspectiva, tudo apontava para eu ser um revoltado. Todas as situações era para eu me ter revoltado contra a vida. Então, mas porquê a mim? Como é que tu decidiste, de forma, acredito eu, voluntária, porque foste tu que tomaste a decisão de não o fazer? Excelente pergunta. Houve muitas oportunidades para ser essa pessoa do dito revoltado, e tenho muitas pessoas que se cruzaram comigo que optaram por vários caminhos. Tenho duas bases: família e fé, não é? Começando pela família, apesar de tudo, e tive momentos extraordinários, como também tive momentos mais complicados, havia amor no nosso lar, e isso fez a diferença. Eu consegui chegar a casa e sentir aquele quentinho, que independentemente do contexto havia, e que acabava por me dar alguma segurança. E às vezes, comparando com coisas à minha volta, percebia que não era para todos, e às vezes faz a diferença. Nem sempre abraçava esse quentinho da mesma forma, não é? Que tenho um irmão mais novo e tudo mais, e era sempre ali um bocado o recurso para resolver algumas coisas, o pilar da minha família, por assim dizer. E tu acabas por ter que manter uma imagem muito forte, e muito, muito resiliente, e acabas por ter pouca margem de manobra para seres mais frágil, ou mais criança, ou mais imaturo. Mas foi muito por aí. E a fé? A fé foi algo que, se eu hoje estou aqui, se eu sou o homem que eu sou, é pela minha fé, foi pelas minhas experiências com Deus, foi por aquilo que Ele me transmitiu, foi pela minha vivência com Ele, e não existe um Pedro Gonçalves sem Deus. Não dá para separar essa ligação. Só Ele sabe as vezes que eu falei com Ele. Se eu não desabafava com nenhum ser humano, desabafava muito com Ele, e tivemos conversas muito interessantes, e Ele esteve na minha vida em várias alturas. Foi aquela boia de salvação, não é? Muito, muito importante. E foi sempre o meu exemplo máximo.
que muitas das vezes, apesar de tudo, eu tinha uma pressão enorme em cima de mim para ser perfeito e para não poder errar. Então quando errava tinha a tendência a esconder, infelizmente, mas cada pessoa lida da melhor forma, porque queria ser um exemplo ao nível máximo, mas isso não é humano. E tive que aprender a aceitar que também falhava e que também não era perfeito. E foi o perceber que existe alguém que me ama, independentemente de quem eu sou, independentemente do que eu faça, e que deu o seu filho na cruz por mim. E foi um debate muito grande, porque eu cresci na igreja, por assim dizer, com uma família cristã, felizmente. E ao mesmo tempo tu entras naquele conflito que é quando é que tu passas de só seres um acompanhante, ok, estou mesmo a praticar e estou mesmo a acreditar. Falhei imenso, falhei com muitas pessoas, não foi fácil algumas vezes, mas uma coisa eu sei foi eu nunca larguei esse meu lado da fé. Às vezes verbalizava mais, outras vezes verbalizava menos, mas sempre tive Deus ao meu lado e ajudou bastante a tomar as decisões certas nos momentos errados, em que todo o contexto era apetitoso ou era mais facilitado, e aqui podemos entrar no consumo de drogas ou mais violência e etc, porque eu tinha um bocado de sangue quente, tinha aquela veia que aparecia no pescoço nas discussões, mas consegui ir melhorando esse aspecto e felizmente nunca tive que não entrei por certos mundos e fundos que poderia ter entrado, porque cresci num certo contexto. Há pessoas com um contexto bem pior do que o meu, mas a verdade é que a minha vida sou eu que a vivo, não são os outros, e às vezes temos de ter um bocadinho também mais de empatia e entender que, independentemente dos problemas, todos têm os seus e todos vivem uma realidade e todos sentem na pele a sua própria vida. E foi algo que eu fui também aprimorando com os anos, porque às vezes havia muito aquele sentido de injustiça e porque é que só a mim e tudo mais, mas aprendi a aceitar-me, a minha história, a aceitar o meu contexto e a valorizar aquilo que eu tinha de bom. E também a conseguir aceitar os outros, porque pelo menos daquilo que tu dizes há aí um bocado aquela noção de que começaste a perceber que a pior coisa que aconteceu a alguém vai ser sempre a pior coisa que aconteceu a essa pessoa. E estarmos a comparar vidas, estarmos a comparar contextos, estarmos a comparar situações que se passaram, não é comparável. Porque a pior coisa que te aconteceu vai ser sempre a pior coisa que te aconteceu, ponto. Yeah. E acho isso fantástico. Sabes que foi talvez das conversas que mais me marcou, pelo menos nos últimos anos, ligado à igreja, ligado ao cristianismo, e nós somos de igrejas diferentes, ou seja, de contextos diferentes. Isto porque eu sou católico, tu és evangélico, certo? Portanto, temos aqui uma visão diferente sobre a mesma coisa, e eu sempre achei isso fascinante. Eu lembro-me perfeitamente do telefonema que fiz à Rita depois da nossa viagem juntos dentro daquela carrinha obscura à noite. E disse-lhe: Rita, tu não vais acreditar. E ela: o que é que se passou? Tiveste um acidente, não é? Alguma coisa. E eu estava a radiar por todos os lados e eu felicíssimo disse-lhe: Rita, tu não estás a perceber. Eu tenho um cristão a trabalhar comigo, portanto eu estou bem. Eu estou super bem entregue. E eu bué da feliz a contar isto e a dizer tipo: Rita, eu tenho alguém. Tipo, alguém que me percebe lá dentro. Portanto, se tudo correr mal, ao menos há uma pessoa em quem eu posso confiar e recorrer. Mesmo vindo de estruturas diferentes, de igrejas diferentes. E sempre achei isto um bocado poético e sempre me lembrei um bocado de um símbolo que é o ictus, que é aquele peixe que tem assim duas caudas, é feito por duas linhas apenas, e aquilo era um símbolo que os cristãos deixavam enquanto estavam a peregrinar, e aquilo basicamente era um símbolo para eles identificarem onde tinha passado um cristão, onde um desenha uma linha e depois quem vai lá passar de novo percebe que passou ali alguém que reconhece aquela linha e completa o peixe e diz que ali passou o peixe. Ali passou aquilo que Pedro apanhou nas redes, portanto, toda essa simbologia por trás. Bem, ganda curva, ganda rally que eu acabei de dar, tudo isto para tentar chegar a uma conclusão que foi: a fé foi uma ponte que acabou por criar aqui uma amizade. Eu também sei que na tua vida pessoal e até profissional também já criou outras pontes a fé, mas eu queria te perguntar, era uma ponte que muitas das vezes é invisível, que é a ponte interior.
como é que tu sentes que a fé te ajudou a explorar quem tu és? Ok. Boa pergunta. A fé fez-me ser aquela pessoa que aprendeu a olhar para o lado, e eu sempre fiz um trabalho muito grande de humildade. Sempre procurei ser o mais humilde possível, tanto nos momentos mais baixos como mais altos, e isso vem da minha fé. E literalmente eu sempre tive essa luta interna, que era nunca perder a humildade, agarrar-me aos valores da família, de querer casar, de querer ter filhos, de querer ser correto, tomar a decisão correta, de nos momentos em que é mais fácil fazer coisas que não são tão certas, não é? Ou que tenham uma ética ou um código moral não tão correto, eu agarrei-me aos valores morais, à palavra, da melhor forma possível, porque é fácil nós, quando estamos no escuro, não temos nenhum ponto para onde seguir, mas a fé era aquela coisa que nunca me podiam tirar, e eu senti isso desde muito cedo, não é? Eu podia perder tudo à minha volta, mudei de casa algumas vezes, várias situações, não é? Podia ter muito dinheiro no bolso ou menos, porque a minha vida sempre teve assim umas coisas interessantes. Algo que não podiam roubar era a minha fé e a minha identidade, e a minha fé está sempre relacionada. Portanto, enquanto eu fui crescendo, eu tinha às vezes esses debates internos, não é? De certa forma, a falar com o Espírito Santo e com Deus, e não devo fazer isto, devo fazer aquilo, mas quem é que eu sou? E tinha esse relacionamento que eu fui criando, porque eu tinha conversas com Deus, e essa vontade e essa proximidade, e depois as respostas que foram existindo ao longo do tempo, fez-me ser mais moderado, procurar ser um ponto de ligação das pessoas, procurar resolver problemas, procurar agregar, procurar a não deixar que existam ovelhas perdidas, e aprendi a olhar para todos da melhor forma possível. Eu não sou nenhum super-herói, e portanto nem sempre tive, porque nós às vezes estamos cansados, estamos a ter dias maus, mas até na associação, em programas em que nós estávamos com contacto com os mais novos e tudo mais, a ideia era ser a solução para os outros, ser uma resposta, e poder ser o sal e a luz na terra, ou ser um reflexo de Deus. E a ideia é essa, é amar o próximo, que é super difícil, vamos ser sinceros, e fazer essa diferença. E houve vezes que eu senti isso e que eu vi isso, que não é fácil, não é? Às vezes temos que perder tempo da nossa vida, temos que nos dedicar, temos que dar aqueles conselhos. Às vezes é mais fácil nós, não dá porque eu tenho que apanhar o comboio às 6, ou não dá por isto e por aquilo. São decisões que nós tomamos diariamente quando nos confrontamos com alguém. Claro que, como está escrito, não devemos atirar pérolas a porcos e perceber que se realmente vale a pena ou não investir nas pessoas, mas foi como aquela conversa na carrinha que tu falas, e a verdade é que eu sempre penso em ti, lembro-me dessa conversa na carrinha, e eu em casa também tive essa mesma conversa com a minha família, do estilo, tenho um colega que é cristão e tivemos uma conversa top, não é? Que apesar das diferenças nós fomos à procura dos pontos em comum. E foi o que fez a diferença nessa conversa na carrinha, porque nós conseguimos procurar o comum, procurar entender um ao outro, e estivemos abertos para ouvir um ao outro. E aqui vai bater um bocado, não só à fé, mas àquilo que às vezes falta nos homens de hoje em dia, nas pessoas, que é estarem abertas a ouvir, estarem abertas para ver e saírem do seu umbigo, de certa forma. Então é um bocado isso. Estarem abertas principalmente a ter conversas, não é? Porque acho que, e estamos no sítio certo, isto chama-se a conversa com, exatamente também um bocado por isso, porque para haver um diálogo tem de haver aqui participação das duas partes, e muitas das vezes acredito que exista uma tentação para nós bloquearmos tudo aquilo que nos faz confusão e é diferente de nós, e por isso é que não vou dizer que seja uma novidade, acho que não é novo aquilo que se está a passar agora na sociedade, os algoritmos, a subida dos extremismos, tudo isto é uma coisa cíclica, vai continuar a acontecer na sociedade, e é só apenas um reflexo daquilo que é a natureza humana, de pôr de parte, de tentar apontar o dedo a alguém para não reconhecer a quantidade de dedos que também podem ser apontados a nós próprios, muitas das vezes. Porque por cada dedo que nós apontamos a eles também temos 3 ou 4 virados mesmo para nós.
Eu ia-te agora dar assim, uma volta um bocado no rumo da conversa, apesar de achar que estamos aí num rumo muito bom. Ia-te perguntar como é que é o teu dia-a-dia em relação a isto, em relação à fé. Ou seja, tentar deixar este lado mais esotérico da coisa, de falar de coisas grandes, e começar a falar sobre aquilo que é um dia normal. Como é que é esta tua relação no dia-a-dia com Deus? Então, é interessante. Nós já falámos que somos um bocado pensador, não é? Uhum. Então eu todos os dias falo com Deus, literalmente, em conversas, e acabo por simplesmente entregar o meu dia, orar pela família, essas coisas assim que acabam por ser básicas para quem tem um relacionamento com Deus. E depois é nos momentos de mais tensão também, pedir às vezes para Ele nos guiar, porque é uma relação como nós temos com um amigo nosso, não é? Nós partilhamos o que sentimos, ou partilhamos aquilo que vamos experienciando ao longo de um dia. Quando dá a ler a Bíblia, admito que não faço diariamente, mas eu e a leitura temos eu gosto de escrever, mas ler não é o meu forte, vou ser sincero. Mas é ao ler a Bíblia, às vezes, ou sempre que possa, também ter assim uma música cristã em que permita cantar e pronunciar palavras que acabam por agregar à minha família, à minha vida, e que acabam por enriquecer e por ter aquele momento de reflexão, ter aquele momento de gratidão, de não só pedir, e acaba por ser um acompanhar algo natural em mim, não é? Eu adoro andar de moto porque acabo por ter mais espaço para verbalizar em voz alta algumas coisas, por ir assim mais à vontade, que nos transportes posso tentar, mas às vezes as pessoas podem ficar a olhar para mim. Isto é toda uma coisa, porque eu de moto faço exatamente o mesmo. Tenho conversas inteiras comigo próprio, e não é só dentro da cabeça, é mesmo cá para fora. E às vezes, e isto já me aconteceu, eu estava com uma amiga minha, com a Helena, ela estava-me a dizer: então, mas tu falas ou cantas enquanto estás na moto? E eu: sim, eu às vezes canto, às vezes vou falar sozinho. E ela: então, e as pessoas dos carros ao lado? E eu: pois, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente já levei com olhares dos carros que estão a olhar para mim, e deve ser porque eu estou a cantar. E admito que há dias que até dá vontade de gritar e grito no capacete. E fazes bem, não? E exteriorizar as coisas, eu acho que é a melhor maneira também de fazer com que elas tenham menos impacto. Uma das analogias que eu adoro, e aliás está ali representada em cima, que é São Jorge da Capadócia, como diz o meu irmão, porque ele nasceu na Capadócia. Eu gosto imenso da fábula que está associada a ele, porque o dragão é enorme se estiver dentro de uma caverna, no escuro. É uma coisa assustadora. Uau, está ali um dragão enorme, mas quando nós o trazemos para a luz, ou levamos a luz até ele, um bocado daquilo que tu também estavas a falar, de levar a luz a sítios sombrios, mas quando trazemos o dragão cá para fora e o comparamos com o mundo, o dragão de repente é pequeno. O dragão, ok, pode ter o tamanho de um avião, de um Boeing 727, mas esse Boeing 727 consegue estar ali dentro de um aeroporto, ou seja, é uma coisa pequena, uma coisa relativamente pequena dentro daquilo que é a escala do mundo. E acho que também trazer estes dragões cá para fora, exteriorizá-los, e muitas das vezes eles estão cá dentro, estão na nossa cabeça, estão no nosso coração, e conseguir sair da caverna que é do nosso corpo, através da boca, seja através das palavras, seja através de uma conversa, seja através mesmo de uma oração, o que quer que seja, é uma maneira de o reduzir muito. E as pessoas muitas vezes nem se lembram disso, ficam a matutar sobre a questão, e cada vez maior ele se torna. Não tenho pergunta para encerrar este tema, tranquilo. É só uma reflexãozinha à parte. Só para também deixar que realmente é isso, e tudo vem do nosso relacionamento também temos com Deus, né? Da nossa fé, a forma como vamos gerir tudo que está dentro de nós, e temos esse ponto em comum da moto. Eu acho muito interessante, porque eu acho que deve ser algo em comum no geral, que muitas vezes as pessoas das motas fazem, de certeza, e acaba por ser terapêutico. Nós estamos a correr mais riscos, mas da cabeça estamos todos bem. o que é um bocado contraproducente, porque é que andamos a correr tantos riscos se estamos bons da cabeça. Bem, mas isso são outras conversas. Aquilo que eu ia dizer era o quê? Acho que uma das coisas que mais me impressionou quando nós começámos a falar pela primeira vez da fé foi o facto da visão que nós temos sobre Jesus. Eu cada vez mais consigo perceber
uma das coisas que tu me foste explicando, e não foi só através de ti, foi através de outros canais que eu já tenho vindo a ouvir isto, canais de informação, vamos dizer assim, não é canais de YouTube, mas outras fontes, vamos dizer assim. Comecei a perceber que há uma visão dentro da Igreja Católica muito cinzenta, e eu não sei como é que é de explicar isto de outra forma, mas uma ideia um bocado triste em relação àquilo que é a morte de Jesus. E isso, de certa forma, entristece-me, porque eu percebo que ele, além de ser um homem alto e bonito, era grande garanhão, de certeza, ele era lindo, além de ser isso, era também, talvez, e acredito eu, das pessoas, talvez, mais corajosas de sempre. Teve uma coragem interminável para não só enfrentar as pessoas que o confrontavam, mas também a morte. Há muito pouca gente, por isso é que há poucos mártires, não é? Há poucas pessoas que têm esta capacidade, há poucos santos no mundo que conseguem. Eu aqui não sei se tu acreditas em santos ou em mártires ou não, mas eu estou a falar daquilo que é o meu léxico, daquilo que eu conheço. Mas há pouca gente que tem esta capacidade de enfrentar as coisas com coragem, com quase uma capacidade altruísta de ser valente. E lembro-me de tu me falares dessa visão da coisa, que era, não, ele era um gajo do caraças mesmo. Tipo, ele era mesmo, daqueles mesmo, um leão. Não é? Eu sei que tu usas muito o leão. E aquilo que eu te ia perguntar é, como é que tu achas, ou como é que tu te sentes, vamos dizer assim, em relação a este lado, não é? Que é um retrato mais soft, vamos dizer assim, de Jesus. Eu acho que quando tu estás a falar da Igreja Católica, olhar para ele com um ar muito cinzento, e temos muito aquela imagem dele sempre pendurado na cruz e parece estar preso e ficou lá, sabes? Nós temos muito o retrato de ele não estar na cruz, a cruz está vazia, porque ele ressuscitou. E há a visão da intimidade. E essa intimidade faz com que tu olhes para ele de uma forma mais calorosa, de uma forma mais quente, mais próxima. E tu, se fores analisando, ele sempre procurou, ele sempre teve tempo para as pessoas, ele sempre falou para as pessoas, ele reparava nos pormenores, quem estava à volta dele. Os discípulos muitas das vezes queriam acelerar e queriam continuar a sua vida e estavam esgotados. Ele procurou se alimentar, ele procurou em ouvir, ele procurou em curar. E se fores a ver, ele mesmo, no meio da multidão, ele conseguia reparar nos ínfimos toques que tinha, né? Naqueles detalhes, nas pessoas que observavam de longe. Tu tens histórias na Bíblia deliciosas sobre a forma como ele lidava com as pessoas, porque ele reparava nas pessoas, ele olhava para as pessoas. Isso tudo vinha do amor, não é? Então Jesus para mim é amor. Claro que também temos a parte do respeito, a parte desse lado todo, mas vem muito do amor, não é? E às vezes nós temos um problema muito grande em compreender um Jesus amoroso, porque nós não nos amamos. E como é que nós aceitamos que alguém nos ama e deu a sua vida por ti quando tu nem és capaz de te amar? E tens esse conflito interno. Eu muitas das vezes dizia, como? Porquê? Não é? Como é que alguém que há muito tempo atrás vai dar a sua vida por mim e vai querer vai querer saber quem eu sou, vai se importar por mim, vai saber que é o meu nome, que já me conhecia desde o ventre da minha mãe, e tudo mais. E às vezes é essa a dificuldade das pessoas, não é? Porque quando ele aparece, quando ele dá um toque, quando tu sentes estes detalhes dele, tu não consegues dizer que não. Sabes? Se nós não tivermos já aquilo que é o amor dentro de nós, é muito difícil depois também descobrir aquilo que pode ser o amor que Deus tem por nós. Pelo menos eu comecei a perceber o nível a que o amor conseguia chegar pela Rita. E eu estou sempre a falar da Rita, e desculpa Rita, o nome dela já está gasto, caraças, coitada da miúda. Mas lembro-me perfeitamente que houve uma grande experiência na minha vida que impactou muito aquilo a que eu chamava amor, porque a pessoa que mais me amava no mundo conseguiu mesmo assim me trair. Portanto, tudo aquilo que era a minha noção sobre ser amado ou amar foi tudo pó, de repente. E então eu tive de aprender a construir outra vez um bocadinho aquilo que era a minha noção sobre
este amor incondicional, ou seja, sob qualquer condição, esteja a chover, esteja sol, esteja a pessoa bem disposta ou mal disposta, seja a pessoa bonita ou feia, seja a pessoa perfeita ou seja a pessoa com muitas falhas. E ao ter recebido um bocado deste amor incondicional, foi isso que eu recebi da Rita, sem dúvida, consegui depois também perceber que, ok, se há uma pessoa predisposta a fazer isto, de certeza absoluta haverá outras pessoas também predispostas a fazer isto, também eu o posso fazer, portanto o amor existe, o amor é possível, e isso já começou a abrir um bocado as portas. E a partir do momento em que eu comecei a abrir a porta e comecei a perceber que, Jesus, tendo ou não tendo existido no mundo, se uma pessoa é ou não é crente, acho que há uma noção que une todos os seres humanos no mundo, que é a capacidade de amar. E há uma coisa que nós podemos todos imaginar que acontece, que é: há aqui uma pessoa que consegue amar-nos apesar de tudo. De tudo. Nós podemos errar todas as vezes no mundo, ele vai sempre voltar e vai sempre dar-nos a mão e vai dizer: anda cá, eu dou-te um abraço. Anda cá, anda, puxa-te para cima. Bora, vamos lá. Anda, só falta mais um bocadinho. E acho que esta noção de há este alguém que nos pode fazer isto, nos pode amar incondicionalmente, é algo que não creio que esteja reservado só aos cristãos. Acho que é uma coisa que cada pessoa pode explorar à sua maneira, tanto que existem muitas religiões no mundo, e acho que é um bocadinho a maneira das pessoas conectarem com aquilo que acham que ser o perfeito divino que ainda os ama. Pelo menos as outras religiões também o tentam fazer de alguma forma. Mas acho particularmente interessante a maneira como o cristianismo, e principalmente a parte evangélica, o faz em relação a não o retratar morto. Isso foi uma coisa que a mim me chocou, porque eu sei que, como tu foste criado nesse meio, se calhar para ti é uma cena normal, mas para o resto da sociedade, que não sei quantas porcentagens é que é, mas sei lá, 99% da sociedade não conhece aquilo que é uma igreja evangélica. Portanto, quais é que são as principais diferenças que tu identificas? Assim, quando olhas para uma igreja católica normal, estilo, entras ali numa igreja e depois entras na tua igreja, quais é que são assim, as principais diferenças que tu vês logo à primeira vista? Não, antes de começar, é só para dizer que eu acredito, eu sei que há muitas religiões no mundo, mas para mim só há um caminho, e acredito que só existe mesmo esse caminho, e está na Bíblia, na palavra, independentemente do que possa haver de modas e tudo mais, e que as pessoas procurem algo mais, porque acho que o ser humano vai sempre procurar algo mais, porque nós temos, até nós encontrarmos o Criador, até nós encontrarmos Deus, Jesus, e termos esse relacionamento e sermos tocados pelo Espírito Santo, vai sempre faltar alguma coisa. Já alguma vez leste O Alquimista, do Paulo Coelho? Não. Eu vou dar o maior spoiler de sempre, portanto, se quiserem, deem 30 segundos à frente. A história é, e eu nunca li o livro, mas a história é um miúdo que dizem: há um tesouro para tu encontrares. O miúdo vai na maior jornada do mundo e depois descobre que afinal o tesouro estava sempre no quintal dele, em casa. E ele atravessa o mundo inteiro e dá a mesma volta ao mundo, um miúdo sozinho. E depois volta ao seu quintal e percebe que afinal estava lá sempre. Okay. Portanto, acho que também pode haver um bocado essa versão do ser humano, que é andamos à procura em todo lado e de repente estava sempre aqui, ao nosso lado. É muito possível. Mas, indo agora às diferenças e tudo mais, pronto, eu cresci dentro desse contexto, e é normal que muitas das vezes já esteja habituado, não é? Mas assim, as formas mais gritantes das igrejas, no seu funcionamento e tudo mais, nós temos o pastor e o padre, os pastores na igreja evangélica casam, temos muitos instrumentos, a parte do louvor também nos nossos cultos, damos a palavra, não é? Nós não temos as figuras e os santos e as imagens, porque na Bíblia diz para nós não adorarmos a imagens, então não temos nada disso. Claro que houve pessoas fundamentais para espalhar a palavra e fundamentais na Bíblia, porque disseram que sim e agarraram aquilo que Deus tinha proposto no coração e foi falando com eles, não é? Aliás, se nós formos analisar bem as pessoas que estão na Bíblia, eles todos tinham falhas enormes e todos erraram, mas todos também disseram que sim e se arrependeram e pediram perdão e acreditavam de corpo e alma que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador, e por isso depois também conseguiram, como Pedro, não é? Que era a rocha e foi a base principal da igreja. Então as diferenças vêm um bocado por aí. Claro que
Depois podemos entrar numa área muito mais na área da teologia e etc. Portanto, nós acreditamos na Trindade, não é? Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus. Tens a questão também que, depois dentro da Igreja Evangélica, às vezes pode haver umas diferençazinhas, assim, dos batistas e tudo mais, mas no básico acaba por ser isto. E aliás, a melhor pessoa para explicar isso até é o pastor da minha igreja, porque eu gosto muito da forma como ele partilha a palavra nua e crua, por assim dizer, porque às vezes, e hoje em dia cada vez mais, há muito floreado à volta da palavra, e acho que às vezes não é preciso haver tanto. É só explicar como as coisas realmente são e não tentar adaptar-nos um bocado aos tempos das coisas e tudo mais. Mas no geral é isto. E depois, claro, haverão as suas diferenças. Não batizamos as crianças, apresentamos só à igreja e a Deus com uma oração, e depois só quando a pessoa tem consciência é que é batizada, e por aí. Eu fui batizado quando também já tinha consciência, ou seja, fui eu próprio que decidi ser batizado. Então acho que aí há um ponto em comum e acho uma ótima coisa a implementar. Como é que tu sentes que é ser cristão no século XXI? Porque é toda uma coisa. Ter fé neste século, ou pelo menos nesta fase da sociedade que nós estamos a passar hoje em dia, é uma coisa que, acho eu, não está na moda de todo. A menos que estejamos em círculos completamente diferentes do algoritmo, mas não está na moda. Se bem que também existem aqui alguns guerreiros do virtue signaling que andam a mostrar a Bíblia todos os dias para o Instagram, porque é bom de mostrar. Também não sei como é que eu me sinto em relação a isso. Mas voltando à pergunta original, que é: como é que tu te sentes a ser cristão no século XXI? Ou em 2026? Não, eu acho que é super interessante, porque sabes aquela coisa do primeiro estranha-se, depois entranha-se. E as pessoas que existem à tua volta e vão sabendo, têm uma curiosidade sempre natural. Há pessoas que podem não gostar pela sua experiência pessoal com a igreja, e a igreja já magoou muitas pessoas, mas não foi Deus, foram os humanos, não é? Foram as pessoas em si que já magoaram, não é? A religião em si. Eu próprio também já fui muito magoado dentro da igreja, porque as pessoas não são perfeitas e o ser humano é falho, é pecador e tudo mais. E eu sempre consegui ter essa clareza de separar, não é? Deus do resto dos homens. Mas na atualidade eu acho que está a existir um movimento muito grande no mundo inteiro, desde árabes a terem visões com Jesus Cristo e sonhos, e a converterem sozinhos, sem ninguém indicar-lhes o caminho, a partilhar a palavra. Há um fenómeno muito interessante nos países onde há mais perseguição das conversões, as igrejas escondidas. Então eu acho que estamos numa altura em que, por mais que o mundo não queira mostrar, está a crescer bastante à mesma. Está a haver um movimento muito grande de conversão a nível internacional. Ao mesmo tempo, estamos numa geração de confusão e gostam de mascarar as coisas, ou de eludibriar, ou de tentar dar uma roupagem nova, ou de arranjar denominações variadas para tentar arranjar o máximo de pessoas possíveis, arranjar as versões 3.0, 4.0 do Evangelho. Mas a essência está lá, e a resposta para os nossos problemas é essa, não é? Porque cada vez mais vemos as pessoas com problemas psicológicos, mentais, o desespero é real, e eu digo-te que eu penso, não é, que houve fases da minha vida em que, se eu não tivesse Deus, não sei como é que ultrapassava, e foi duro. Então imagina quem não tem, não é? Quando tu não tens essa base, essa fé, essa pequena mão, pequena como quem diz, essa mão a segurar-te nos momentos mais complicados, quem não tem é um blackout total. Completamente. E é duro. E eu acho que neste momento estamos a ver as consequências da desinformação, da ilusão que se foi criando, não é? De que o homem só pela sua força basta, e que o homem é que é o seu próprio Deus e tudo mais. Que estamos a começar a ser confrontados com coisas muito estranhas
e a perceber que o homem falha bastante. Uau! Uma das coisas que eu costumo perguntar sempre é, aqui num cenário hipotético, vamos imaginar, não é? Mas aquele miúdo de 11, 12 anos que tu disseste aqui há uns minutos atrás, que ele começou a ganhar maturidade nessa altura e começou a sentir mais as coisas e a sentir também o peso da responsabilidade. Vamos imaginar que ele está mesmo no início dessa curva, estás ali com 11, 12 anos e entra aqui. E está aqui o Pedrinho, não é? Ainda sem barba, ainda sem bigode, acho eu, não é? Não sei se eras macho a esse ponto de já ter bigode com 11 anos, mas ele entra aqui e o que é que tu lhe dirias? Que conselho é que tu lhe dás? Não pode ser uma coisa óbvia, não podes estar a dizer, olha, aposta que a seleção vai ganhar o Euro 2016, não é? Uma coisa que tu lhe possas dar como conselho. E isto é muito interessante, só uma parte. E vou dar a tua resposta. Eu sou uma pessoa que escreve para si mesmo. Isto é o quê? Eu em certas alturas da minha vida deixo textos no calendário para mim mesmo, ao fim de 6 meses, 1 ano, e cheguei a escrever textos para mim quando era assim, nos meus 14, 15 anos, para eu reler mais tarde. E nesses textos era eu falar para mim mesmo, e é aquilo que eu também dizia ao Pedro quando entrasse aqui, que era: não te preocupes, vai dar certo. Só isto. E eu estava sempre nas várias fases, não é? Em que eu estava em confronto comigo mesmo, com as minhas ideias, com algumas preocupações e questões. Era: vai dar certo. Ótima resposta. Eu honestamente muitas das vezes que faço esta pergunta não sei o que é que havia de dizer a mim próprio, ou seja, o que é que eu diria se o Francisco de 12 anos entrasse, mas acho que essa de não te preocupes vai dar certo, assim uma palmadinha assim no ombro e é bora puta, anda, tranquilo. Às vezes só precisamos disso. Acho que é um ótimo conselho, e essa questão de deixar registado para o nosso eu do futuro é uma ideia que eu também o faço, mas não por escrito, mas sim por vídeo. E às vezes é brutal, porque eu às vezes tenho de limpar a galeria, porque sei lá, já está sem espaço no telemóvel ou qualquer coisa, ainda há bocado estávamos a falar disso, e tenho lá vídeos de 15 minutos de eu a falar. E há um que me impacta muito, que sou eu, num dos últimos quartos alugados onde estive, já há uns 4 anos, para aí atrás, a falar sobre como é que eu me tinha sentido naquela casa, o que é que eu achava que ia acontecer agora no futuro, tudo ao lado, tudo completamente ao lado. Não acertei uma única coisa, quer dizer, acertei que ia continuar com a Rita, de resto nada, não acertei nada. Portanto também as previsões para o futuro não vale a pena. Mas essa ideia de deixar alguma coisa assim em arquivo é muito fixe. E, aliás, é uma das razões pelas quais eu tenho aqui o canal e vou fazendo estas conversas, é porque se tudo correr bem, se os serviços do Google não forem abaixo com o apocalipse, esperemos que não aconteça nada disso, os meus netos vão conseguir ouvir estes podcasts. Que é mágico. Eles vão conseguir aceder ao Francisco de 23 anos aqui. E isso é toda uma ideia que me fascina, é assim mind-boggling, mas por agora não é para os meus netos, é para vocês. Tens alguma coisa para deixar assim de última mensagem à malta? Eu sinto, não, é verdade, eu sinto que facilmente nós ficaremos aqui muito mais tempo, mas o que eu queria deixar à malta é que é possível nós fazermos mais, é possível sairmos da zona de conforto. A única diferença está em nós arriscarmos, e eu muitas vezes arrisquei no que toca à parte de estudar à noite, no que toca já ter tido a minha empresa de produção de espetáculos stand-up comedy, no que toca já ser divorciado, no que toca a ter feito várias áreas a nível profissional, na pandemia, que afetou ali a altura de estudar, que me levou várias vezes para zonas de desconforto, mas eu acabei por ir, tive as experiências que tive, sou a pessoa que sou hoje, grande parte também da minha fé, da minha família, mas foi do sim que eu dei à vida nos momentos certos, e quando nem sempre era um sim claro, eu procurava por o sim, porque ficarmos no sofá a ver reels nem sempre nos vai levar a lado nenhum, e por muita empatia e vontade que tenhamos de ter uma vida X ou Y, temos de dar os passos e procurar os sims. Isso lembra-me muito uma frase que o Viktor Frankl escreve no Homem em Busca de um Sentido, que é um livro que eu estou a ler agora, em que ele diz basicamente: não perguntes o que é que tu podes fazer
na vida, mas sim o que é que a vida quer que tu faças por ela. E ver as coisas desta maneira dá uma perspectiva diferente sobre o peso da coisa, e não está tudo em cima de nós, mas sim somos uns agentes aos quais a vida está a pedir constantemente para nós agirmos, e nós podemos agir da maneira certa ou da maneira errada. Apenas isso. Pedro, obrigado. Obrigado. A todos vocês, se quiserem falar com o Pedro ou assim, eu vou deixar aí nos comentários depois os links das redes sociais dele e tudo. Vão lá dizer-lhe: olá Pedro, gostei muito de ver, ganda bigode. Mas assim, de uma forma geral, agradecer-vos por terem visto e voltamos no próximo episódio. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima.